Por onde começar a ler a Bíblia? Eu vou dar neste vídeo duas respostas óbvias e uma rara, uma resposta inesperada. Me acompanhe até o final para você perceber a sutileza desta terceira e última resposta. A primeira grande porta de entrada da Bíblia é o livro do Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento. Então, se você for ler na ordem em que os livros se apresentam, você começa exatamente pela origem do mundo, pela criação do mundo, né, em 6 dias, e depois a criação dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e a irrupção do pecado original e o proto-evangelho que anuncia o Salvador, né, da geração de Eva, que vai vencer a geração demoníaca da serpente. Então, há um conflito entre Eva e a serpente por causa da tentação, da queda do pecado original, e Eva esmaga a cabeça da serpente, tem o seu calcanhar mordido por ela. Deus diz que porá inimizade entre as duas, mas que o filho da mulher vencerá essa luta. Isto está no livro do Gênesis, no capítulo 3, que diz exatamente: porém hostilidade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É claro que essa linhagem de Eva refere-se ao próprio Cristo, cuja geração e cuja genealogia é relatada exatamente na história da salvação, que é a própria Bíblia. De modo que os evangelhos começam exatamente, os sinópticos de Mateus e de Lucas começam com a genealogia de Jesus, que no caso de Mateus começa em Abraão, né? Que é o patriarca, o nosso primeiro pai nesse sentido, que obviamente vem da geração de Eva, né? Da qual todos nós provemos. Então, o Gênesis é a porta de entrada elementar, né? Elementar porque é o começo do mundo, é o começo de tudo. E com todo o drama que sucedeu à origem, com Caim e Abel, depois o dilúvio, a salvação de Noé, depois a Torre de Babel, até a vocação do primeiro patriarca, que é Abraão, do qual provém Isaac, depois Jacó, José, seus irmãos, o exílio no Egito, o grande legislador que foi Moisés, o grande líder que salvou os judeus do Egito e recebeu de Deus as leis, né? Depois Josué, que chega à terra prometida. Então, todo esse drama do Antigo Testamento pode ser lido de forma mais ou menos cronológica, começando do Antigo Testamento, né? É claro que muitas referências não serão compreendidas até que se chegue ao Novo Testamento. Porque, como diz Santo Agostinho, o Novo Testamento está escondido no Antigo. E ao passo que o Antigo Testamento está revelado no Novo. Porque o Novo Testamento é a revelação completa do Messias esperado, que é Cristo Senhor. Por isso, convém também, como possibilidade, começar pela revelação definitiva do Novo Testamento, já que Cristo é a palavra de Deus feito carne. É o novo Adão, como diz São Paulo. É o novo Moisés que sobe ao monte para, de algum modo, reforçar e radicalizar a mensagem de Moisés. Ouviste que vos foi dito por Moisés. Eu, porém, vos digo. Aqui está quem é maior do que Abraão, né? Antes de Abraão ser, eu sou, diz Cristo no famoso discurso da sinagoga de Cafarnaum, no Evangelho segundo São João. Então, como Cristo é o próprio Deus, é Ele que dá sentido a toda a Sagrada Escritura, é Ele que dá unidade a toda a Sagrada Escritura. Por isso a Bíblia, tal como nós a conhecemos, é a Bíblia cristã. É a Bíblia sagrada dos livros compostos, escritos sob inspiração do Espírito Santo e reunidos pela Igreja, que é a esposa de Cristo, que é igualmente inspirada pelo Espírito Santo, para a nossa salvação. E aí você pode começar no Novo Testamento
pelo primeiro evangelho, na ordem de edição, que é o de Mateus, que é o primeiro dos sinópticos, que traz exatamente a genealogia, como eu disse ainda há pouco, né? E começa tratando do seu pai na terra, que é José. Ou você pode começar pelo mais curto dos evangelhos sinópticos, que é o de Marcos, no qual, muito provavelmente, os outros dois evangelhos sinópticos, o de Mateus e de Lucas, foram baseados, que é o relato do fundo de Pedro. Porque Marcos era amigo, e Pedro chamou de filho, né? Meu filho Marcos. Ou você pode começar pelo grande evangelho de Lucas, que é o maior livro do Novo Testamento, é o mais bem elaborado, é o mais bem escrito, é aquele que é mais detalhado do ponto de vista narrativo, mais claro de tudo o que Jesus fez e disse, inclusive as famosas parábolas da misericórdia, e que tem fonte, provavelmente, de Nossa Senhora. Isso é o evangelho da infância e o evangelho de Maria, porque fala da Anunciação e de Nossa Senhora. Então, todas essas portas de entrada são possíveis. E é possível também a porta de entrada do evangelho não sinóptico, do evangelho teológico, do evangelho filosófico, simbólico de São João, que é o quarto evangelho. Porque o evangelho segundo São João começa com um prólogo poético e místico do novo Gênese, da nova criação de Cristo. No princípio é o Verbo. Não só no princípio histórico, por assim dizer, antes de todos os tempos, mas no princípio da essência das coisas, no âmago das coisas, está o Verbo de Deus, que perpassa tudo com o seu ser e a sua ordem inteligível. Por isso, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Notem que a palavra grega é logos, de onde vem a nossa ideia de ciência, de inteligência, de doutrina, né? De biologia, né? A lógica que estuda o logos. E Cristo é a palavra. São Jerônimo traduziu por verbo esta palavra grega logos porque queria dar a ideia de uma ação, de uma criação, do logos que age. O verbo indica estado ou ação de um sujeito. Pois o sujeito de Deus, Deus agindo no mundo, age por Cristo e pelo Espírito Santo, que são como que os dois braços do Pai, e são eles mesmos o próprio Deus, trino. Então, ou você começa pelo Antigo Testamento, ou você começa pelo Novo Testamento, e essas são as duas respostas óbvias para o começo da leitura da Sagrada Escritura. Ou vendo as promessas iniciais até chegar na sua consecução, ou vendo a realização das promessas e relacionando-as aos seus anúncios proféticos e a sabedoria do povo de Israel e a história do povo de Israel. Porque o Antigo Testamento pode ser basicamente dividido em três partes. Os livros históricos, incluindo os livros da lei, o Pentateuco, os livros sapienciais, que são a reflexão dos grandes sábios de Israel, e os livros proféticos, que anunciam os tempos vindouros e refletem sobre as traições e as deserções do povo de Deus, sobretudo no exílio da Babilônia, por exemplo. E o Novo Testamento também pode ser dividido em três grupos. Os livros narrativos dos Evangelhos e dos Atos dos Apóstolos, os livros sapienciais, que são as cartas de São Paulo e as cartas católicas, de Pedro, João, Tiago e Judas, e o livro profético do Apocalipse. Então é possível seguir essas duas ordens com toda naturalidade. Eu tenho explicado essa tipologia que relaciona o Antigo ao Novo Testamento e de que modo o Antigo Testamento prefigura ou figura Cristo, Nossa Senhora, sobretudo, nas grandes mulheres do Antigo Testamento. Nos meus e-mails semanais que envio aos interessados, então se você tiver interesse de receber, basta se inscrever aqui na minha newsletter, no link na descrição deste vídeo. Pois agora eu vou explicar para vocês uma terceira possibilidade de começar a Sagrada Escritura, proposta pelo filósofo norte-americano Peter Kreeft.
neste livro da editora Quadrante, 3 filosofias de vida, em que ele explora os 3 livros sapienciais do Antigo Testamento, o Eclesiastes, o livro de Jó e o Cântico dos Cânticos. E a tese dele é a seguinte: existem 3 disposições básicas na vida: o tédio, a indiferença, o desespero diante da dor e a alegria do amor. Então, de algum modo, numa divisão não necessariamente estanque e cerrada, nós ou estamos de forma blasé e indiferentes à vida e nós não nos preocupamos muito porque estamos entretidos. No meu livro A Crise da Cultura e a Ordem do Amor eu falo da diversão e tédio, como Blaise Pascal explicou, que o tédio nos entedia, a diversão nos entedia, porque nós buscamos sempre mais diversão, que é o estado de espírito de quem vive no celular, de quem vive na televisão, que é sempre, ou vive na pornografia, ou vive na polêmica, que é sempre uma adrenalina ou uma dopamina para se empolgar ou divertir. E ele diz que este estágio de vida, ou essa forma de vida, é a predominante na modernidade liberal, secular, materialista, ateísta, atual. E por isso, nós devemos levar em conta que o Eclesiastes, no Antigo Testamento, é o melhor livro para se começar na Sagrada Escritura, porque é o livro que rompe com esse marasmo e com essa indiferença relativista acerca da verdade última das coisas, que é o próprio Deus revelado na Escritura. Então há 3 virtudes teologais que, de algum modo, se associam a essas 3 disposições. A fé, que é a crença na Sexta-feira Santa, acreditar no crucificado diante de um crepúsculo, diante de um dia que se acaba. A esperança, que é o desespero do sábado, da noite. Desculpem, não o desespero, mas a esperança num momento de profunda desolação da dor de quem perdeu o Cristo, que está no livro de Jó, que é a experiência excruciante que pode gerar o desespero, mas a fé é a esperança do que se espera. Então, com a fé, a gente ganha esperança. E o livro de Jó trata da esperança, de que mesmo no mundo aparentemente mau e privado de sentido, Deus faz tudo para o bem daqueles que o amam, como dirá São Paulo. E o amor, que é o domingo e a aurora gloriosa da ressurreição. Ora, o Peter Kreeft diz: o Eclesiastes possui a fé intelectual, acredita que Deus existe, mas isso não é suficiente. Os demônios também creem e tremem, como diz São Tiago. O Eclesiastes experimenta a necessidade de uma fé real, verdadeira, vivida, salvadora, manifestando as consequências da sua falta em meio a uma fé racionalizada. Então o que o Peter Kreeft diz é o seguinte: nós não precisamos simplesmente de espiritualidade, porque isso é psicologia. Nós não precisamos simplesmente de ritos, porque isso pode ser pura sociologia. Nós não precisamos de sabedoria, porque isso pode ser pura filosofia. E o mundo moderno tem psicologia, tem sociologia, tem filosofia, mas não tem religião verdadeira, que é esta fé absoluta de quem reconhece que o mundo todo debaixo do céu é vaidade, é vazio. Sem Deus o mundo é completamente desprovido de substância eterna, que é o que o coração humano busca. O coração humano não se sacia com nada além do que o amor de Deus. Dostoiévski dizia que no coração humano há um buraco e um vazio do tamanho de Deus. Então, quando você coloca algum ídolo no lugar de Deus, o seu coração continua vazio. E por isso Santo Agostinho dizia: fizeste-nos para ti, Senhor, inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. E o Eclesiastes manifesta exatamente essa existência que a gente pode considerar
tortuosa, turbulenta, de um mundo sem sentido. O homem moderno é um homem que se pergunta pelo sentido da vida, que duvida do sentido da vida. É um homem que se depara com um vazio, com a mudança, com o relativismo, com tantas filosofias, sabedorias, religiões, com tantas sociedades, com tantas culturas, e se torna de algum modo indiferente. E se torna de algum modo entediado e despreocupado e de algum modo saciado com este mundo material do prazer, do poder, do saber. Então é um homem curioso. Por isso que a internet se transforma num parque de diversões. Porque a internet tem todas as respostas a todo momento. E o rei Salomão, no alto da sua sabedoria, do seu letramento, da sua ciência, do seu poder, do seu prazer, experimentou de tudo. E disse, tudo é vaidade. A tese do Eclesiastes, muito conhecida, e desde o começo do livro anunciada, é vaidade das vaidades, diz Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Debaixo do sol, todo trabalho é vão, é vil, é vazio, porque é arrastado pelo tempo, é consumado pelo tempo, é devorado pelo tempo, como naquela imagem da mitologia grega do deus Uranus, que é Saturno, que comia os seus filhos. Porque o tempo, no sentido que o Eclesiastes enuncia, é dar e tirar. Nós temos o hoje, mas logo o hoje será ontem. E nós podemos gozar do amanhã, mas logo o amanhã será hoje e em seguida será um ontem. O tempo é dar e tirar. O tempo é passageiro, o tempo é fugaz, o tempo é efêmero. E você vai morrer daqui a pouco. O seu destino imanente é a morte. Você será devorado pelos vermes que roerão o seu cadáver putrefato e pútrido e fedorento. Mas a sua alma é imortal. E se a sua alma é imortal, a sabedoria religiosa mais profunda nos leva a valorizar as coisas do espírito. E é de algum modo isso que o Eclesiastes quer. Reconhecer o ciclo finito da vida, dando sentido transcendente às coisas. E rompendo com uma espécie de niilismo, que é a afirmação do vazio deste mundo, ou ateísmo, que é a negação de um Deus inteligente, criador e ordenador, capaz de conferir sentido para tudo que nós fazemos, inclusive as coisas temporais e fugazes. Então diz o Peter Kreeft, neste belo livro, a tese é a vaidade. E o que significa essa palavra? Não fica claro. A vaidade de quem passa o tempo todo diante do espelho. O puro narcisismo. Não, não é isto. Significa antes em vão, inútil, a vacuidade, o vazio. O vocábulo hebreu original passa a ideia de vento, ar. Por isso que se encontram traduções dizendo é ar, é como correr atrás do vento. Você não vai saciar. Eu quero construir um grande edifício, eu quero ler um grande livro. Aliás, no final do Eclesiastes tem uma frase que me chamou muita atenção na primeira vez que eu li, há muitos anos atrás. Este é um dos meus livros preferidos da Bíblia há muito tempo. Eu acho que há uns 15 a 20 anos, desde que eu a li pela primeira vez, que diz, fazer livros é um trabalho sem fim e muito estudo cansa o corpo. Não é porque eu já escrevia livros e já estudava muito o Eclesiastes, o rei Salomão, a quem é atribuído esta obra, que, supostamente Salomão, né, uma espécie de ficção, do ponto de vista, não dá para saber ao certo. Não adianta, nós nunca vamos saciar o espírito humano. Né? Nunca. E depois no começo ele diz, todas as palavras estão gastas e ninguém mais pode falar. Então, é o relativismo sofístico da retórica que nós vemos dessas discussões inacabadas e intermináveis, que só geram guerra. Né? E depois ele diz, tudo também colocou no coração do homem o conjunto do tempo. É como se o homem tivesse a eternidade toda no seu coração. Então é um livro repleto de máximas de sabedoria. A vaidade do Eclesiastes é isso.
é correr atrás do vento, tatear nas sombras, procurar o final do arco-íris. Só que não há final no arco-íris. Não há uma finalidade, um propósito, mas somente um fim, um termo, ou seja, a morte. Aquilo de que mais precisamos no mundo, uma razão para viver e morrer, simplesmente não existe. Então, o Eclesiastes, ele é um filósofo existencialista avant la lettre. Como se ele fosse um Jean-Paul Sartre ou um Albert Camus na antiguidade, questionando o sentido da vida e negando o sentido da vida. É muito paradoxal este livro estar na Sagrada Escritura, porque ele parece um livro ateu, ele parece um livro nihilista, mas não é, porque a vaidade está debaixo do céu separado da terra, ou melhor, da terra separado do céu, que é o mundo secular moderno. É o mundo da tecnologia, é o mundo do mercado, é o mundo que nós temos ao nosso redor. E por isso, esse niilismo, essa negação de tudo, se articula com um ateísmo, porque sem Deus tudo é vazio. Por isso que esse livro dá uma gravidade filosófica para toda a nossa vida e na nossa busca religiosa pela Escritura. Quando a gente começa a ler este livro, a gente percebe que a vida é séria, a vida é grave. E que sem Deus, que nós temos que buscar pela Sagrada Escritura e pela liturgia, nós temos uma vida completamente vazia. Diz o Peter Kreeft, o fundamento da questão é simplesmente este. Sem Deus, não exatamente sem Deus, porque o autor do Eclesiastes fala constantemente dele. Sem fé em Deus, não é isso, pois o autor tem fé em Deus. E de fato é uma fé que não questiona, jamais duvida da existência de Deus. Mas antes, sem aquele tipo de fé que é maior que a própria vida e pela qual, portanto, vale a pena morrer e viver. Sem a fé que significa confiança, esperança, amor, sem estar apaixonado por Deus, a vida é vaidade das vaidades. A sombra de uma sombra, um sonho dentro de um sonho. O que o Eclesiastes reconhece é que não basta só ter religiosidade, não basta ter espiritualidade, não basta frequentar os ritos, como os fariseus frequentavam os ritos, ou enunciar as orações, ou estudar a Sagrada Escritura, ou fazer, ele diz até a caridade, até a filantropia. Não, eu não faço mal a ninguém, eu ajudo todo mundo, até dou esmola quando me pedem. Mas sem Deus, de forma radical, tudo é vaidade. E nós sabemos que Cristo é Deus, né? E é interessante que ele menciona São Paulo, que diz que sem Cristo tudo é esterco, tudo é fezes, tudo é lixo. O mais puro ouro é somente esterco sem Cristo, diz Peter Kreeft. Mas, com ele, o mais vil dos metais é transformado no mais puro ouro. As esperanças da alquimia podem se realizar, não de maneira química, mas sim espiritual. Essa é a verdadeira pedra filosofal que transforma todas as coisas em ouro. Seu nome é Cristo. Com ele, a pobreza é riqueza, a fraqueza, poder, o sofrimento, alegria, o desprezo, glória. Sem ele, as riquezas são pobreza, o poder, impotente, a alegria, miséria, a glória é desprezada. Então aqui está o grande paradoxo, tão explorado pelo Chesterton, que o cristianismo instaura. Sem o céu, a terra, nas melhores das suas coisas, não quer dizer nada. Não sacia, não acalenta, não concilia. Com o céu, conectado espiritualmente à terra, mesmo as coisas ruins da terra, como a fome, a pobreza, a cruz, se tornam gloriosas. São José Maria Escrivá dizia, antes descascava as batatas. Não tem nada mais vão do que descascar batatas, porque é simplesmente repetir, como Sísifo do Camus, um trabalho incessante, mecânico, aparentemente inútil. Eu tenho que comer, amanhã eu vou ter fome de novo, amanhã eu vou descascar a batata de novo. Essa é a ideia de um ciclo vazio. Mas ele diz, São José Maria, agora
Que horizonte novo, inaudito e luminoso descobriste. Te santificas descascando batatas. E o mesmo santo dizia: deixe-me que te digas as grandes coisas da terra para que não as desperdices. Fome, frio, calor, incômodo. Ou seja, quando a gente encontra Cristo, para mim viver é Cristo e morrer é lucro, diz São Paulo. Essa é a descoberta do Eclesiastes. É que quando a gente descobre a Deus, tudo é redimensionado. E aí sim, o sentido da vida é outro. O sentido da busca espiritual é outro. O sentido da caridade é outro. O sentido dos ritos, que são fundamentais e absolutamente imprescindíveis para a vida social em geral e para a vida religiosa em particular, é outro. É preciso antes esvaziar tudo, negar tudo, experimentar uma espécie de ateísmo para sentir um grande incômodo do vazio e buscar a Deus sobre todas as coisas. Mas se a gente está buscando Deus nas coisas ou com as coisas, a gente, como rico no Evangelho, já tem a nossa recompensa. Por que o rico é tão criticado por Cristo? Porque o rico está saciado, está satisfeito. O epulão, ele tem tudo. Ele já se banqueteia. Por isso, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão saciados. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, os que promovem a paz. Os puros. E as bem-aventuranças são a primeira grande revelação pública de Cristo no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de São Mateus, e mostram essa inversão. E quando a gente vem do Eclesiastes como primeira porta e vai para o Antigo Testamento ou para o Novo Testamento, a gente vai com uma gravidade maior, porque a gente vai sentindo que o peso de Deus é um outro peso. Não é uma aula de religião, não é um rito social, não é simplesmente embelezar esteticamente, é algo muito mais grave, muito mais profundo, diante do qual todo o resto é absolutamente nada. Agora, com Deus, tudo isso na terra se torna digno, elevado. E isto é a verdadeira religião. Por isso que descobrir o que é a verdadeira religião é o mais importante para ler a Sagrada Escritura. E o Peter Crift diz: o homem atual é um homem existencialista. É um homem que se questiona o sentido da vida. Ora, o Eclesiastes não questiona o sentido da vida. Ele nega o sentido da vida sem Deus. Deus é o único sentido último da vida. É o único fundamento, que é o amor. Por isso, 3 opções para começar na Sagrada Escritura: o Antigo Testamento, o Novo Testamento ou o Eclesiastes, como livro sapiencial do Antigo Testamento, que nos faz refletir profundamente sobre a importância de ter Deus acima de todas as coisas, amá-lo sobre todas as coisas e não ficar no carrossel do ciclo vaidoso e vazio da existência imanente, materialista aqui na Terra.